I hear the beat. It's in my chest. Reflexões da Got noite. me feeling some kind Peraí. of way. I confess the rhythm takes. Agora eu tô falando do movimento humano, tá? Vamos focar pra gente aqui. Saiu das definições. Será que o movimento é somente o que podemos ver? Será que uma pessoa que está parada, ela não está fazendo movimentos? Será que você não tem alguns grupos musculares se contraindo? Exemplo, uma pessoa em pé parada. Você fala, ela está em pé, está parada, ela não está fazendo movimento. Não fala isso. Tem uma infinidade de dezenas de músculos que estão em ação para que a pessoa possa ficar em pé alinhada. E você não está vendo nada. São contrações excêntricas, são contrações muitas vezes pontuais, isométricas. Controle tônico muscular, por exemplo. Então, tudo isso envolve padrões de movimentos que muitas vezes a gente não consegue ver. Por isso que eu falei que é um conceito que transcende. Porque é muito além, gente. Tá? Então, será que é o movimento que a pessoa está executando, aquela estratégia motora, ela é uma estratégia que se ajusta só naquele momento? Pá! Vocês viram a paciente subindo na maca. É naquele momento, é aquele movimento, aquela estratégia. É somente aquilo? Então, vão abrir a cabeça para quando você vai avaliar o paciente. Será que o movimento, na hora que ele se manifesta para você, na sua avaliação, é só aquilo? Como o paciente readequa aos seus movimentos? Foi só naquele momento da sua avaliação? Aquilo é muito pobre, gente, para ter uma observação completa, tá? Por isso que a nossa avaliação, ela tem certos limites, né? A atuação terapêutica tem limites, né, gente? Mas por que eu tô falando que se ajusta no presente? Porque a gente vai falar do passado, a gente vai voltar ao passado, não é isso. Mas o que o paciente fez no passado, o que nós. Sabe aquele filme, Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado? Se a gente não tem lesão neurológica, tá tudo adequado aí por aí, o seu cérebro pode falar com você assim: eu sei o que você fez nos seus anos passados. Por quê? Porque estratégias motoras, elas são aprendidas, elas são construídas e elas são consolidadas e elas são armazenadas. Armazenadas. Tem uma teoria de controle motor. Gente, não dá para falar tudo aqui que eu sei de controle motor para vocês assim em 3 dias, porque é muito pouco, tá? Aliás, nem se fosse em 3 meses. Mas existem teorias de controle motor e uma das teorias é essa, teoria da programação motora. Nós temos programas de movimentos consolidados no cérebro. Então, onde a experiência prévia nos dá modelos. O cérebro, ele na hora disso ser controlado, eu vou falar um pouco disso na quarta-feira. Na hora que isso vai ser consolidado, o cérebro se utiliza dos programas que já foram feitos. Então, na hora que o paciente está fazendo na hora para você na avaliação, existem comparações, existem eleições de programas motores para aquele momento. Então, não é só no presente. A gente tem uma série de questões de passado, de experiência prévia. A gente tem uma série de questões emocionais de como o paciente está se sentindo. Exemplo, vou comentar aqui de novo. Exemplo, imaginem um paciente que está super bem, você vai dar alta para o paciente. Então, você fala, bom, amanhã é o último dia. Não, sexta-feira dessa semana é o último dia de fisioterapia. E aí você fala para ele, olha, sexta-feira o senhor vai ter alta, legal, tá indo bem, né? Até sexta, vai ser o último dia, tchau, obrigada. O que acontece com o paciente? Eu não vou nem olhar no chat aqui, mas pela experiência que todos nós temos, você já sabe o que acontece. O que acontece com o paciente? Se o paciente está curtindo, ele está adequado à reabilitação, ele está levando a sério, ele está apresentando melhoras, ele tem um vínculo emocional com você. Chega no último dia, ele vem com alguma somatização, ele vem com algum sinal pior. Já reparou isso? Mas não é que ele piorou, é que ele acabou manifestando sinais mais inadequados, eu não vou falar ruim, porque ele tem aquele gatilho emocional da dependência nossa como fisioterapeutas deles. Então, chega no último dia, meio que no íntimo dele, ele não quer ter alta.
Então, ele vem, talvez não com aquele desempenho tão esperado. Então, por que que eu estou falando isso? Os movimentos são readequados pela nossa emoção. Um grande sistema que gerencia isso é o sistema emocional. Então, dica: o que que a gente faz? Se você precisar reavaliar o seu paciente, eu faço isso. No Instituto Neuroalfa eu faço isso, as famílias sabem disso. Um dia antes do último dia, eu faço toda a avaliação do paciente. 1 ou 2 dias antes. Porque ele já está vindo comigo, ele já está vindo há alguns meses, ele já tem aquele padrão de melhora, e aí chega num dia específico, você vai avaliando. A avaliação e reavaliação, ela se dá, na verdade, todos os dias de tratamento, né? O nosso olho clínico você vai acompanhando, sessão a sessão. Porém, se você quer fazer uma escala, se você quer ter uma medida, faz um pouquinho antes da alta. Porque ele tem essa questão da dependência emocional, no bom sentido, né? De estar gostando, ou mesmo se o paciente não está gostando também, muitas vezes, mesmo ele está querendo ter alta, ele está querendo acabar logo, e ele pode apresentar uma inadequação motora no último dia. Então, não é só no presente. Os movimentos, eu estou pondo no singular, mas não é singular, não. Eu pus de propósito aí no singular, tá? Que a gente vai mudar essa linguagem rapidinho depois de amanhã. Que o movimento é muito pobre. A gente está falando de grandes estratégias motoras. Então, será que essas estratégias são somente no que se adequa ao que a gente chama de normal? Que eu nem gosto de usar esse termo, por isso que eu pus aí. Ah, mas você não gosta, por que você pôs? Para mostrar que eu não gosto, tá? Para mostrar até por aspas, porque o que é normal para mim pode não ser para você. O que é um movimento anormal para mim, para a pessoa, pode não ser para o paciente. Para o paciente é uma estratégia maravilhosa, que ele se adequou, ele está do ponto de vista funcional, está super bom, ele está se locomovendo de uma forma que ele desejava. Então, quem somos nós para falar que o movimento é anormal, que está errado, que está inadequado, que está desamparado, né? Não. Então, será que o movimento harmônico, ele é somente aquele que é bonito aos nossos olhos? Às vezes pode ser que um movimento que não é bonito, que parece que está desajeitado, que parece que está desorganizado, é a estratégia mais funcional para o paciente naquele momento, naquela circunstância. Pode não ser amanhã, em outro lugar, em outro ambiente, mas naquela circunstância é a melhor estratégia. Tá? Então, vamos abrir a mente, né, em relação a esse contexto do que é o movimento, do que são as estratégias motoras, onde a gente está falando de contextos funcionais, de contextos emocionais, tá? Tudo bem aqui. E aí, eu deixo essa foto linda para vocês contemplarem, olha a palavra, essa foto linda do universo, como uma questão simbólica aqui para dizer o seguinte: controle do movimento, gente, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Controle do movimento é um universo. E cada pilar que rege o movimento humano, ele é um universo paralelo. São universos paralelos que se readequam entre si. Aí, isso pode estar gerando emoções em vocês agora. Vocês podem estar falando, nossa, primeiro, que lindo! Que lindo! Peguei o que a Cíntia está falando, é isso aí, essa amplitude, as estratégias motoras. Como é que eu vou atuar nisso? Que lindo! Ou você pode falar, estou desesperado agora, desesperada porque eu não sei nada, né? Porque é tão amplo. E aí, se cada pilar é um universo paralelo, eu não sei nada. E aí, aquele livro de controle motor, e o livro de neurociência, e o livro de neurociência cognitiva, e o livro de. É tudo pequenas coisas? São pequenas coisas diante do conhecimento? É um pouco isso. Mas não é para a gente ficar desesperado. É para a gente compreender que, apesar desse universo, apesar dessa complexidade, existe a simplicidade do movimento, gente. E aí, eu vou tirar daqui, que eu vou entrar na parte 2. Vou tirar aqui do slide, ó. Mas, essa questão da simplicidade, em que sentido? Peraí, ó. Epa, aqui, ó, pronto. No sentido de que a gente não precisa de grandes coisas para você ajustar o movimento do paciente, para você ajudar o movimento do paciente. Eu tenho falado com os alunos, né, de agora,
sobre o pessoal se sentir um pouco pressionado com essa avalanche de artigos, né? Avalanche de informações que tem por aí, em mil sites e livros e tudo mais. E mesmo os próprios professores, né? Professores que falam, não pode fazer isso aqui tá errado, não, pare de falar assim, faça assado. Dá um certo desespero que você fala, nossa, mas eu estava fazendo assim, estava fazendo assado. Gente, calma, calma, porque a ciência chegou onde chegou hoje depois de centenas de anos de estudos, milhares de anos. A gente tem conhecimento científico aí, empírico, que seja, de experiências, há milhares de anos. Então, isso a gente está em processo de evolução, gente, inclusive científica. Então, nós estamos aqui hoje num tempo determinado, 2024, nesse século, século 21, nesse lugar agora, dentro de um contexto grande, imenso. Cada um tem sua parcela de contribuição. Então, assim, abaixa um pouco aquela, ai meu Deus, eu tenho que fazer todas as técnicas possíveis, eu vou fazer um monte de curso para me atualizar, porque eu estou desatualizado. Calma! O movimento, se você pegar uma pessoa que não tem lesão, o movimento na criança, por exemplo, ele vai vindo, ele vai se adequando, a criança começa a atingir os seus marcos motores sem estímulo nenhum, apenas o estímulo do ambiente, dos pais dele, tudo bem, mas não teve um fisioterapeuta para pessoa que não tem lesão, por exemplo. Então, onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que às vezes o que está, não é faltando, mas o que precisa ser reajustado na sua formação, não é exatamente o número de técnicas que você sabe, é como usar o que você sabe. Como usar. Como é é a sacada. É a grande sacada. Às vezes a pessoa tem 15 técnicas e não sabe usar. Sabe usar de uma forma engessada, não sabe integrá-las entre si, não tem uma tomada de decisão assertiva. A tomada de decisão assertiva em relação à conduta, ela vem com a prática, conhecimento e prática. Isso leva à sua sabedoria. Por isso que a gente respeita muito quem tem bastante conhecimento, ok, mas a gente também tem que considerar muito quem tem anos de prática. Isso é inevitável, tá? E se você é recém-formado, está estudando, vai trilhando, vai galgando a sua jornada, que você vai adequando a sua conduta terapêutica. Isso é normal, gente. Não gosto de usar muito essa palavra, né? Isso é esperado, inclusive para os recém-formados. Então, sem medo, sem pressa, vamos. Existe uma maestria ao você escolher cursos para fazer, por exemplo. Se não começa a dar louca, você quer fazer um monte de técnica. E não vai atuar como fisioterapeuta, ou como médico, ou como psicólogo, porque tá naquela ânsia de fazer curso e tal. Calma. Às vezes você pode fazer, eu vou chutar, em vez de fazer 15, você faz três. Três cursos base para te dar um raciocínio clínico. Essa que é a questão, tá? Então, é uma sutileza. Quando a gente lida com o movimento humano, dentro da complexidade, existe a sutileza. E você tem que ser um poeta ao enxergar tudo isso para poder atuar com o paciente. Olha que lindo! Que linda essa, esse pensamento, gente. Espero que vocês estejam gostando, que eu estou adorando. Adoro falar dessas coisas. Eu vou passar para a aula 2 agora, os pilares que regem o movimento humano. E você sabe quais são os pilares? Que você é capaz de falar assim, por exemplo, o movimento humano é o músculo, osso, o sistema nervoso, tal, e são os pilares. Não, eu vou tomar minha aguinha, vou compartilhar a tela aqui, vou dar um alô pro pessoal. Vamos ver aqui? Todo mundo falando que tá tudo ok, beleza. Produção, tá tudo bem aí? Tudo ok, tá bom. Vamos lá, então? Gente, esse aqui é uma caneca que eu ganhei dos meus alunos da USP, da matéria de cognição e sistema motor. Vocês lembram? Tem aluno meu inscrito aí no curso, que eles me deram com o cérebro e o córtex pré-frontal, ó, que é a área cognitiva. Vamos lá. Eu vou colocar aqui.
Dito isso, então, gente, recapitulando, né? Em relação a essa questão do universo do controle motor, desse universo do controle do movimento, a gente vai falar dos pilares que regem esse movimento. Tem pilares que são bem estruturados. E é isso que a gente vai falar agora. Então, primeiro, o que eu vou apresentar? A definição oficial de controle motor, que é a definição mais conhecida que temos, que é do. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, eu vou colocar colocar mais para cima, ó. Que é do Level Motor Control, ou controle motor, pelo próprio nome, né, da Schumacher Cook e da Woolacott. 2017 foi da última edição que eu tenho, que é em inglês, ainda não está traduzida, que é: o que é controle motor? A habilidade em regular ou direcionar os mecanismos essenciais ao movimento. Então, é você regular ou você direcionar o mecanismo. Mesmo assim, essa definição está restrita, mas por quê? Porque a gente não tem definição melhor. Porque o conceito de controle motor, ele transcende o entendimento. É isso que eu estava falando. Então, vejam, né? Olha aqui. Exemplo aqui, né? Isso aqui eu comento no meu curso de controle motor, que eu fiz ano passado, nas primeiras aulas, a gente comentou isso, né? Então, no movimento de dança, ó, movimentos complexos, essa habilidade de você regular ou direcionar esses mecanismos, e tem formas de você fazer isso, né? Então, invariavelmente, o controle do movimento, primeiro, envolve sobrevivência, gente. É o que eu estava falando dos padrões pós-AVC, né? Envolve sobrevivência. Como que o padrão pós-AVC, por exemplo, poderia ocorrer, sei lá, desde a época das cavernas, quando o homem das cavernas tinha um AVC e ele tinha que comer e tinha que se locomover, fugir do predador. Então ele ficava com extensão de membro inferior para sair ali e com o braço assim para poder trazer o alimento. Então, é uma questão de sobrevivência e o controle dos nossos movimentos é uma questão de integração. É um controle integrado, integrativo, gigante. E aí você vai falar, bom, sistema músculo-esquelético, que é um grande gigante, que vai se integrar com o sistema nervoso, que é outro grande gigante. Esses são os pilares do sistema. Não são. Eles são sistemas que interagem, tá? Mas quando a gente fala em movimento, a gente tem fases desse movimento que a gente tem que levar em consideração. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão integrativa, deixa eu até colocar aqui um pouquinho, peraí, gente, só para ficar mais bonito aqui para vocês, ó. Aqui são só palavras-chave, né? Vou até tirar aqui. Ó, então, quando a gente fala sobre sistema músculo-esquelético, que já é um sistema que faz parte do controle motor, ele é um sistema praticamente executante do movimento. Ele é, se você pensar num quartel-general, onde tem o chefe, os soldados, as equipes e tal, são os soldados de primeira linha ali, que vai combater de frente ao sistema músculo-esquelético, fazendo analogias, né? Ah, ele não é importante? Claro que é. Se não tivermos uma integridade do sistema musculoesquelético, a gente não tem um movimento harmônico. Então, quando a gente fala em controle do movimento e reajuste do movimento, a gente precisa, mas precisa. E aqui eu estou falando com o pessoal da neuro, tá? Porque o pessoal que está mais andando no mundo da neurologia, a parte musculoesquelética fica com menos atenção. E a parte que está mais na ortopedia fica com mais atenção no músculo esquelético e deixa o neurológico mais de fora. E é essa amplitude integrativa que a gente precisa aprender a ter, invariavelmente da área que você trabalha. Então, no sistema musculoesquelético, a gente precisa fornecer condições biomecânicas para que esse sistema esteja o mais funcionante possível. Claro, dentro de lesões, dentro de inadequações, dentro de limitações físicas e etc. Então, a gente precisa da integridade muscular. O músculo, mexer no músculo, faz parte? Claro que faz. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a integridade muscular, um trabalho muscular. Aí você vai falar, não sou fisioterapeuta, sou educador físico. Exatamente. É com você que eu estou falando agora. Né? Que é um trabalho muscular adequado. Então, um ajuste ósseo. E aí você pode falar assim para mim, ah, mas eu não faço ajuste ósseo.
Eu vou mexer no músculo do paciente, eu vou no movimento, não vou mexer no osso. Claro que vai. O osso, ele sofre tensões. Você tem um efeito, né, da gravidade. Você tem um efeito de pressão, aquele efeito piezoelétrico. Você tem um efeito de tensão óssea. Você pode ter um efeito de mais produção óssea dos osteoblastos, de mais diminuição óssea dos osteoclastos. Isso vai com a idade, com a senescência, o pessoal da geriatria. Isso vai variar conforme, exemplo, menopausa. Você tem uma perda óssea gritante. Então, o pessoal que trabalha com hormônios. Você pega um endocrinologista. Olha o efeito do endocrinologista no movimento humano. Olha como o profissional de saúde, já estou fazendo um spoiler da próxima aula. Olha como o profissional de saúde, nas suas entrelinhas, ele atua sobre o movimento humano, sobre as funções motoras do paciente, nas suas mais variadas formas. Então, a gente tem esse ajuste ósseo, sim. Então, mesmo as pessoas que não trabalham exatamente com movimento. Então, osso, músculo, articulação, gente. As articulações são super complexas. Se você pega a cápsula articular, o líquido sinovial, no caso das articulações sinoviais, todo esse funcionamento, essa questão hídrica, essa questão de manutenção de um movimento articular mesmo, a gente tem receptores articulares que estão de antena lá. Quando eu falo de sistemas sensoriais nas aulas, a gente fala sobre isso, receptores articulares, os ligamentos que trabalham como estabilizadores ali, não tão ativos, né? Mas estabilizadores de fato articulares. Então, os músculos, a gente tem das mais variadas funções. A gente tem músculo sinergista, agonista, antagonista. Todo mundo lembra das aulas, gente? Né? Músculos estabilizadores, que às vezes não dá para você ver, ele não está tão acessível. O músculo estabilizador, às vezes, ele está escondido. E o fisioterapeuta ou o profissional que também mexe com isso, né, que lida com isso, precisa acionar o músculo estabilizador, exemplo, né? Então, isso que eu estou falando de só sistema músculo-esquelético. Então, essa integridade, e mesmo que isso fuja a sua alçada, que isso depende de um outro profissional, você pode indicar para outro profissional. Você pode orientar um estilo de vida para o paciente, uma mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida que é necessária para o seu tratamento. Você não vai conseguir readequar o movimento, não vai conseguir readequar uma função se você não abordar o estilo de vida do paciente. Essa é uma fisioterapia, uma medicina, uma psicologia, uma fono, TO, tudo mais de um caráter mais integrativo, né? Mas, isso que eu estou falando da questão músculo-esquelética. Então, vejam, é um universo paralelo. E você, da neuro, fala, não mexo nisso. Mexe sim, mexe. E por incrível que pareça, para a gente abrir um pouco a história, né? Ao seu comando verbal, você ativa mais ou menos fibras musculares no seu paciente. Você ajuda com que ele consiga acionar mais sinergias motoras do que outras, ao seu comando verbal, ao seu toque, ao seu feedback proprioceptivo. Tudo isso você está atuante de uma forma de primeira linha ali nesse resgate do movimento. Estou falando parte ainda, primeiramente agora, músculo esquelética. Vou mandando aqui.